Olá pessoal, iniciamos a nossa live como todas as quartas-feiras às 18 horas. E hoje nós estamos em Brasília, onde se realiza o Encontro Nacional de Vereadores promovido pela União de Vereadores do Brasil. E o nosso entrevistado é o Gilson Gonzatti, vereador e presidente da Câmara em Iraí, Rio Grande do Sul, e o responsável pelo novo momento que vive a União de Vereadores do Brasil na luta pelo fortalecimento do poder legislativo e pelo fortalecimento do poder local, com ênfase nas câmaras municipais do Estado de São Paulo. Você fica à vontade para fazer as suas perguntas. Nós estamos ao vivo aqui no Brasília Imperial, em Brasília, palco deste encontro nacional de vereadores que tem sequência amanhã. E aqui amigos que participam conosco na assistência, destacando a presença da vereadora Adriana Ramos de Amapá, ela que tem palestra para amanhã, né, Gilson? Vai falar sobre o papel da mulher. Ela vai participar amanhã do programa, do bloco que nós vamos fazer, do painel aí com todas as mulheres do evento, participantes do evento. Gilson, o seu abraço a todos aqueles que neste momento nos assistem. Primeiro, Misiara, é uma satisfação estar aqui do teu lado. Misiara que tem uma história e uma longa história de defesa do Poder Legislativo Municipal, de defesa do municipalismo. Fico muito feliz, aprendi muito, estou aprendendo sempre com Misiara, com o pessoal da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, com a Silvia, com todas as pessoas integradas ao VESP. Dizer que a União dos Vereadores, Misiara, você sabe disso, mas os nossos queridos pessoas que estão nos assistindo, a UVP tem 55 anos de luta, de trajetória, em defesa das câmaras municipais, em defesa dos vereadores, buscando sempre esse fortalecimento do Poder Legislativo. Nós temos sede em Brasília, buscamos sempre estar próximos dos vereadores. Eu tenho um lema comigo: se o vereador não vier até o VB, a UVB vai até o vereador, e assim nós temos feito nos últimos anos, de visitar, de ir ao encontro dos vereadores nas mais diversas regiões desse país. Então, a minha saudação, uma satisfação muito grande estar aqui do teu lado participando da live ao vivo agora. Muito bem, Gilson, o tema do encontro é: o Brasil é um país municipalista? Essa é a pergunta. Porque existem especialistas na matéria ou políticos tradicionais que dizem que, paradoxalmente, o Brasil é um país que nasceu no município. O Brasil começou em São Vicente, começou em Salvador, em Porto Seguro. Entretanto, ele não tem um pacto federativo voltado para o fortalecimento dos municípios. Mas as suas andanças pelo Brasil, o Gilson, você que é vereador do Estado de São Paulo, você que é membro da sociedade, é importante saber que o papel do vereador é fundamental para a história da democracia. E o Gilson percorre todos os estados brasileiros. Ele é capaz de chegar em São Luís do Maranhão às 3 horas da manhã, fazer uma palestra de manhã e voltar para Brasília ou para o seu estado, no Rio Grande do Sul, no mesmo dia. Mas ele sente a alma nacional através dos representantes da política desses quase 60 mil de vereadores do Brasil. Então, Gilson, a pergunta que eu lhe faço, com toda a sua experiência, com a sua expertise em cima daquilo que você ausculta da população, o Brasil é um país municipalista? O Brasil é um país de diversas etnias, diversas culturas, mas é um país que tem um discurso municipalista, que tem em todos os governantes a defesa de um pacto federativo, mas é uma utopia dizer que o Brasil é um país municipalista. Por quê? Porque tudo acontece no município, é verdade. As pessoas vivem nos municípios, as pessoas trabalham, produzem nos municípios. Então, a realidade das pessoas é em cada município brasileiro. Não é em Brasília, que Brasília, a União é uma ficção. Só que, para ser um país municipalista, nós teríamos que ter um pacto federativo justo,
Justo com quem? Com os municípios. Hoje, 60% de tudo que se arrecada nesse país é dinheiro que vem para Brasília. Somente 15% a 18% do que se arrecada fica com 5.570 municípios, 25% com os estados. Então, ele não é um país municipalista, é um país que precisa e tem necessidade de um novo pacto federativo, mas não esse pacto que o governo federal apresentou também, não serve. Por quê? Porque como é que quer botar mais dinheiro nos municípios? É vendendo os estatais, é vendendo patrimônio para dar lá, ou vendendo o pré-sal, como ultimamente aconteceu aí no leilão, e foi feita uma pactuação entre os municípios, uma repactuação, ou seja, cada um teve o seu percentual, mas na verdade nós precisamos mais que isso. Na Constituição de 88, a participação dos municípios, quando foi promulgada a Constituição, era 19%, e aí foi caindo, foi perdendo, e os municípios com cada vez mais obrigações, cada vez mais as pessoas exigindo, porque é muito direito nesse país e poucos deveres. Todo mundo tem direito, mas como que vai se pagar a conta? Como que nós vamos fazer mágica aos municípios para dar uma educação de qualidade, para dar uma saúde de qualidade? Se nós tivéssemos um país municipalista, com certeza muitas dificuldades da população brasileira, uma qualidade de vida melhor, nós teríamos se tivesse condições de ter mais recursos. Como é que faz um país, como é que faz o estado, como é que faz o município? Faz ter sucesso se tiver recurso. Mas nós não podemos ter essa ficção que é a União, que custa muito caro para o país, cobrar tanto imposto nesse país e ficar com Brasília. E aí veio um discurso de alguns, e entre eles o governo federal, que apresentou a extinção dos municípios abaixo de 5.000 habitantes, com menos de 10% de arrecadação própria, e realmente os municípios com arrecadação menos de 5.000 habitantes, eles não têm 10% de recursos próprios. Por quê? Porque tu não tem ITBI, tem muito pouco, IPTU muito pouco, porque são municípios essencialmente agrícolas. E PVA, muito pouco também. O que tem é o ICMS da produção agrícola, mas essa conta não vai para o município, essa já vai direto. Eu estou propondo para nós fazermos um país municipalista, e tudo que se arrecada nos pequenos municípios e nos grandes municípios pode baixar um pouco, mas dá 60% para o municípiozinho lá de 2, 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, dá 60% de tudo que ele produz no seu município, fica para o município e só manda 40% para Brasília, para dividir para o governo federal, o governo estadual, se nós não teremos um país diferente. Essa é a proposta que nós temos, é esse pensamento que nós temos, porque é muito fácil os governantes falarem que tem que baixar contas públicas dos municípios, dos estados, mas a União não fazendo a sua parte. Então nós precisamos o quê? Que a vida, ter consciência disso, a vida acontece nos municípios. Os municípios, para dar condição de vida digna para o seu cidadão, para a sua cidadã, precisam de recursos. Então, se nós quisermos um país municipalista, que realmente se faça um pacto federativo e se dê condições aos municípios de fazerem a vida acontecer melhor do que é hoje nos municípios brasileiros. Muito bem, quer dizer que vocês perceberam que a proposta do Gilson é o pacto federativo que possa voltar para esses municípios pequenos, que vivem, como ele bem disse, do agronegócio, da produção agrícola, da produção familiar. É por isso que o SEBRAE está numa grande promoção, criando projetos para fortalecimento dos fornecedores locais, né? Criar a imagem do fornecedor que possa atender a região com os produtos que ele produz. A proposta do Gilson, ela é altamente significativa, porque esses municípios sofrem as consequências, né? E a população cobra, porque é sempre bom lembrar que a população não quer saber de onde é o dinheiro, se vem da federação, se vem do estado ou se é do município. Ela quer as suas reivindicações atendidas e muito justamente, né? O Gilson, tem aqui a primeira pergunta, é por escrito que ele está aqui, do vereador Timba de Assis. Ele agradece ao VB por essa oportunidade de aprendizado desse belíssimo
e profundo encontro nacional de legislativos municipais. Além do aprendizado, deu oportunidade de diversas trocas de ideias para melhorar a atividade legislativa. Um forte abraço ao Gilson Conzatti. Olha aqui, gente, isso é um detalhe importante. Esses encontros que são estimulados para que o vereador participe, além do conhecimento que lhe passam os palestrantes, aqueles que detêm o conhecimento, é fundamental lembrar que a troca de ideias, exemplos de projetos que deram certo, podem ser investidos em outros municípios. Digamos que o município do estado do Rio Grande do Sul, do Gilson, tem um projeto exitoso. Esse projeto pode servir para o vereador como modelo para que ele apresente na sua cidade. Então é preciso melhorar o trabalho do Poder Legislativo para que ele se fortaleça. Aliás, Gilson, essa é a pergunta que eu lhe faço agora. Você conhece o Brasil inteiro hoje. Você tem a sensibilidade de saber o que cada estado representa. Como é que você vê o Poder Legislativo nesses municípios brasileiros? O Poder Legislativo, eu vejo com muita alegria, porque eu vejo que cada ano melhora a qualidade dos nossos vereadores no sentido de buscarem conhecimento. Os vereadores são extremamente importantes em cada município desse país. Imagina no seu município, a Câmara de Vereadores, ela aprova e faz as leis do município, aprova o orçamento municipal. O prefeito é um gestor de um orçamento. Esse orçamento, ele é alterado, ele é votado, ele é construído na Câmara Municipal de Vereadores. Por isso que as câmaras de vereadores são extremamente importantes. E quando nós vemos o Poder Legislativo Municipal brasileiro, é muitas vezes criticado, é o poder mais próximo do cidadão e é o mais criticado também, porque as pessoas não conseguem compreender muitas vezes, até por falha nossa dos vereadores, de não passar para a sociedade qual é o verdadeiro papel do vereador. Por que se vota num vereador? Por que esse ano vai ter eleição, vai se votar para vereador e para prefeito? São dois poderes totalmente independentes, harmônicos, é verdade, mas são independentes. O legislativo, você vai legislar, duas funções básicas, legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo. O Executivo vai executar um orçamento, vai executar as obras, vai fazer as obras do município, vai fazer um programa de desenvolvimento, enfim, dentro daquele orçamento que a Câmara de Vereadores votou. Então, o vereador não faz escola, não faz asfalto, não troca a lâmpada da rua, que muitas o vereador tem que ver, ele pode indicar o prefeito, ele pode requisitar o prefeito, pode fazer informações, até os projetos executivos, pode fazer projetos no legislativo, mas é função diferente do executivo e legislativo. Então, o que nós buscamos, as entidades, tanto a UVESP como a UVB? Nós buscamos fortalecer os vereadores como? Primeiro, para que o vereador entenda o seu papel na sociedade. Eu, eleito vereador, eu tenho que saber as minhas funções e o meu papel constitucional. E eu sabendo o meu papel constitucional, eu preciso e tenho a necessidade e a obrigação de passar para a sociedade para explicar o que é o Poder Legislativo. Porque só assim nós vamos construir cada vez mais um poder respeitado pelo cidadão, pela cidadã, porque esse poder, ele transforma a vida das pessoas. Eu tenho dito sempre que o Poder Legislativo é o poder transformador, mas também, muitas vezes, esse poder transformador, ele pode ter dois caminhos. Pode ser um poder transformador positivo para a sociedade, depende de como vota o vereador, ou negativo para a sociedade. Por isso que a sociedade também tem que estar atenta ao trabalho dos vereadores, colaborando com os vereadores, indicando para os vereadores o caminho deles seguirem dentro de uma Câmara de Vereadores, que é para melhorar. Todos têm o mesmo objetivo, melhorar a vida das pessoas, cada um com um pensamento diferente. Por isso que precisamos cada vez mais aproximar o Poder Legislativo Municipal da sociedade para fazer essa integração cada vez maior para dar resultados positivos à sociedade. Ô Gilson, esse Encontro Nacional de Vereadores, aqui atrás nós estamos com o painel, recebendo vereadores de vários estados, né? Nós vimos aqui
estados do Nordeste, estados do Norte do país, do Sudeste, que são vereadores de capitais e cidades pequenas, mas vereadores que vêm com o intuito de aprender. Por aqui passam grandes palestrantes, pessoas que têm o conhecimento para repassar para as pessoas. Agora há pouco falou aqui o Danilo Falcão, que é do Sergipe, não é? Fez uma bela palestra orientando o vereador sobre o processo legislativo. Que temas que você entende que foram importantes para repassar ontem e hoje e amanhã, que dar-se-á o encerramento desse congresso? O objetivo desse encontro, ele foi para alertar os presidentes das câmaras de vereadores, das mesas diretores, até para mostrar como funcionam os tribunais de contas, como é o MP de contas. Nós tivemos aqui a participação do MP de contas do Ministério Público de Contas de Goiás, nós tivemos o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, da Bahia, representantes desses órgãos extremamente importantes. Para quê? Para mostrar os caminhos aos vereadores, aos presidentes das mesas diretoras, porque é extremamente importante nesse momento, que é o último ano de legislatura, dessa atual legislatura. Também falamos sobre o projeto da extinção dos municípios, extremamente importante, porque na minha visão, quando se fala em extinguir municípios, eu não acredito que isso vai acontecer, mas eu vejo que ali na frente as câmaras de vereadores poderão ser diminuídas, e aí não é só os pequenos municípios, é o Brasil inteiro, são 5.570 municípios desse país, que vai impactar em todas as câmaras de vereadores. Então eu vejo que foi um tema extremamente importante, que nós trouxemos aqui o ex-ministro do TSE, Dr. Joelson Dias, que veio e fez a primeira palestra. Também tivemos aí participação da campanha Contas Públicas é da minha conta, onde os órgãos fiscalizadores, juntamente com as câmaras de vereadores, precisam estar entendendo esse papel da transparência nas câmaras, nas contas públicas, e o vereador é fundamental porque tem o exercício da fiscalização. Nós precisamos fazer com que cada vereador entenda essa função da transparência. Hoje tivemos a participação de um professor especialista da Bahia, o Vitor, que fez também esse papel da transparência, de mostrar a importância que é nós termos a transparência, a lei da responsabilidade fiscal e, acima de tudo, o comprometimento das mesas diretoras com esse caminho, que é cada vez mais informar o cidadão de cada município brasileiro. Ô Gilson, vamos aproveitar para ver aqui as interações. A Gisele Tonques, ela é vereadora, prefeita, aliás, na cidade de Lourdes, uma pequena, mas gostosa cidade na região de São José do Rio Preto, mas ela preside também o consórcio lá. A Gisele é uma prefeita atuante. O João da Silva Timba, já falei, ele parabenizou o Gilson pela qualidade do evento, o Timba está por aqui. A Érica Afonso, eu sou a favor e sonho com o Pacto Federativo, mas essa junção de municípios tem que ser muito bem estudada. Marcelo Dutra está assistindo. A Érica Afonso, ela é atuante, municipalista atuante no Vale do Ribeira, ela divulga todas as nossas ações, propaga as novidades que a UVESP, através dessa live, proporciona, e agora estamos entrevistando uma liderança, viu, Érica, que marcou posição na União de Vereadores do Brasil. A União de Vereadores do Brasil, ela renasceu no mandato do Gilson, ele está na UVB há mais de 5 anos, ele construiu em pouco tempo uma entidade respeitada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, no governo federal, sem nenhuma vinculação política. Aqui se fala no movimento municipalista. E conosco também o Ricardo Rangel, o Bob Eugênio, da Eugênio Publicidade, a Érica, falei agora, o Marco César Barros, o Ângelo Gonçalves, o Adilson Leandro de Sorocaba, o Williams Kester, daqui a pouco eu vou falar sobre o Williams, o José Tonetti Júnior, o João Pioni, o Francisco Tomati, o Richard Ambrosio. Pessoas que estão conosco, agradeço
gostaria que vocês compartilhassem essa live, porque é importante. Olha, quem não é vereador, saiba que o vereador, quando se propõe a ser candidato, ele quer ajudar o desenvolvimento da cidade. Evidentemente que, a exemplo de outras categorias, existem aqueles que não produzem o necessário, existem aqueles que sequer querem aprender, mas existem aqueles que saem, por exemplo, de Tocantins, de ônibus, para chegar a Brasília, para participar do encontro, fica em hotel de 1 estrela, mas cujo objetivo é aqui anotar tudo, aprender. Isso nos motiva a continuar no trabalho de capacitação e nos motiva a ser liderados pelo Gilson Consati, que como presidente da UVB tem feito um belo trabalho. Eu disse que ia falar sobre o Williams, eu aproveito, Gisele, para te dizer o seguinte: aquela vitória que a UVESP teve junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi em razão das modificações do Fundeb, os prefeitos tiveram dificuldade de dimensionar os pagamentos, ultrapassando o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em verdade, é o Fundeb, com as novas orientações aqui, sem consultar a base, os municípios tiveram que correr, porque eles ultrapassam a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que acontece? A UVESP, representando 80 municípios do Estado de São Paulo, e a Gisele de Lourdes foi uma que pediu, nós conseguimos um prazo de 2 anos para que os municípios pudessem se adequar com o seu pessoal dentro do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. E agora o que acontece? O governo do Estado de São Paulo teve dentro do relatório do conselheiro que relatou as contas do Estado, em razão das dificuldades, portanto, o tribunal dilatou o prazo, levou o prazo para 4 anos para o governo. O que nós estamos fazendo? A UVESP está encabeçando um pedido formulado, no mínimo, por 50 prefeituras. Então, vocês, prefeituras, vão receber o modelo do ofício, que está sendo feito o estudo pelo advogado Williams Kester, que é consultor da UVESP, e nós vamos protocolar no Tribunal de Contas, pedindo para que os municípios tenham também 4 anos para se adequar ao limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque se ultrapassar, vocês já sabem as dificuldades que os prefeitos têm, a Lei de Improbidade Administrativa, uma série de punições, o que em verdade prejudica não o prefeito, e sim o município. Mas nós temos a certeza que os conselheiros do Tribunal de Contas, que são sensíveis às dificuldades municipais, irão atender essa reivindicação dos prefeitos, que a UVESP terá o prazer de capear, de levar o processo com ofício, pedindo, em nome dessas prefeituras, que efetivamente o tribunal reconheça esse papel. Desculpa, Gilson, de ter cortado aqui, mas era importante que a gente falasse sobre isso. Conosco também o Marcelo Dutra, o Pedro Paulo Carvalho, o Wilson Gonçalves, o Fábio Carrazedo, o Carlos Manhanelli, o Giva Silva de Itu. O Giva, ele representa a União de Vereadores do Brasil, lá na região de Itu, no estado de São Paulo, tem participação na UVB, fez um evento no final do ano com a UVB lá na cidade de Itu e que foi muito prestigiado. Parabéns, Giva. O Carlos Manhanelli aqui, que é o presidente da Associação dos Consultores Políticos do Brasil, presidente nacional, também palestrante da UVB, o Wilson Ceciliato, o Fernando Radaeli, o Fernando Radaeli e o Gilberto Veiga. A todos vocês, muito obrigado. E repito, eu peço que compartilhem essa live. Ô Gilson, então nós falamos aqui, eu quero saber de você, eu percebi ontem aqui na Assembleia, totalmente lotada, auditório, infelizmente não temos câmeras móveis para mostrar, mas vereadores de praticamente todos os estados brasileiros. Claro que algumas delegações com mais, outras com menos, mas os estados representados, assim como o Fórum das Entidades Legislativas Estaduais. Você sentiu aqui que o vereador está pronto para mostrar que ele trabalha pelo município, ele veio aqui para aprender, ele anotou, ele assimilou, ele sai daqui com mais subsídios, com enriquecimento na sua cultura política?
Com certeza, mas antes quero mandar um abraço para o Giva, grande figura, vereador de Itu, que trabalha muito pela sua cidade, que busca cada vez também fazer a sua diferença, a sua parte no município. Quero mandar um abraço. Fizemos um evento em dezembro em Itu, vamos repetir o evento no final do ano em Itu. Já tenho esse compromisso com a cidade, porque nós vamos fazer lá a entrega da medalha Mérito Legislativo, Top Legislativo. No final do ano, vamos encerrar o ano das atividades da UVB lá em Itu. Também o Maianelli. O Maianelli é uma figura que eu conheci no Conexidades, né? São Carlos e Conexidades, que vamos ter agora de 3 a 6 de junho. 2 a 6 de junho em Olímpia, né? Isso. Vou estar lá de novo, e o Maianelli eu conheci lá. E depois daquela conversa que tivemos lá em São Carlos, o Maianelli já participou várias vezes das nossas palestras. E Maianelli, amanhã eu vou falar sobre comunicação e vou pegar o prefácio do teu livro e vou falar para o pessoal a importância da comunicação e o retorno que ela tem que dar. Mas dizer o seguinte, que os nossos encontros da UVB é uma cultura que nós criamos aqui. O vereador que vem para o encontro da UVB tem que sair melhor do que chegou. Nós temos um controle de entrada e saída de vereadores. Se o vereador não cumprir a carga horária de 75%, ele não recebe o certificado. E com isso, nós buscamos o que? Ganhamos credibilidade, porque os palestrantes, a programação, nós colocamos ela sempre nos eventos. Como a gente anuncia, está aí. Agora, o vereador, ele tem que participar realmente. E por incrível que pareça, cada vez mais está se buscando e aumentando o número de vereadores participando das nossas atividades e sempre com os salões lotados, com as salas lotadas, pessoal anotando, buscando, porque nós temos em todos os segmentos da sociedade, nós temos quem realmente quer fazer a diferença, tanto no meio político como no meio empresarial, mas tem aqueles que no oba-oba, vamos passar as horas, não passar o dia, que está bom também. Quer dizer que nós primamos e falamos para os vereadores e queremos isso, que o parlamentar, e esse ano nós vamos fazer algumas campanhas para os candidatos a vereador. Porque tu quer ser vereador, ótimo, coloca o teu nome, se filie no partido, passa a convenção, vá para a eleição, se elege, faça a diferença. Mas nós precisamos fazer com que cada homem e cada mulher que entrar numa campanha tem que ter, a primeira coisa é o espírito público. Eu não posso entrar numa campanha, querer ser vereador, ser representante da comunidade para resolver o meu problema como vereador. Não, isso me ajuda para mim ser vereador. Não, eu quero que as pessoas votem num candidato para ajudar a sociedade. O vereador tem que dizer, vote em mim porque eu quero fazer a diferença. Com o quê? Com o espírito público, não com o pensamento que eu preciso me resolver, colocar os meus amigos na prefeitura, através da minha composição com o candidato a prefeito, vamos fazer um acordo. Não, as pessoas têm que votar, e é isso que nós dissemos nos nossos eventos. Espírito público em primeiro lugar. Nós só vamos fazer a diferença nesse país se nós tivermos o espírito público. Quem não tem espírito público, vai procurar outra coisa para fazer, não seja político, porque ele só vai usar o dinheiro do pagador de imposto para gastar um dinheiro com alguém que não vai dar resultado. Eu tenho dito sempre, Miziara, na questão da nova política. Hoje fala-se muito, e a moda é a nova política. Para mim não existe nova política. Isso é uma balela, uma conversa para ganhar voto. Quem é que diz que é nova política? Aquele que não teve nunca mandato, ou aquele que é novo de idade, enfim. E aí? Vai se eleger, vai vir com os vícios todos que já se tem no parlamento. Eu defendo a boa política. A boa política não precisa ter idade, não precisa ter número de mandatos, não precisa nada, precisa ter atitude positiva. E é isso que a UVB defende, que o novo começa em nós, em cada um de nós, a cada dia, a cada manhã que levantamos para ir exercer o nosso
trabalho como homens e mulheres do parlamento municipal ou na política, que esse novo começa dentro de nós, com atitudes positivas em benefício da sociedade. Só assim nós vamos ter uma sociedade diferente. Só assim nós vamos ter uma sociedade que realmente vai ter o seu respaldo nos homens e mulheres que são os políticos do Brasil. Porque falar em política, e se nós olharmos o Congresso Nacional, com todo respeito a todos os deputados federais, mas melhorou o Congresso Nacional nos últimos anos com essa nova política? O que nós vimos no início do ano passado? Era deputado federal preocupado com a sua live, fazer ao vivo dentro do plenário. E os projetos foram apresentados para mudar a vida das pessoas? Essa nova política que veio, ela não diz para que veio. Então, nós precisamos ter a boa política, e a boa política está dentro de cada um que realmente tem o espírito público. Muito bom. Esse é o Gilson Rosati, você que chegou agora conosco, presidente da UVB, e está aqui também o Luiz Mário Machado, sempre o VESP, presidente da ADEMESP, Associação de Desenvolvimento dos Municípios do Estado de São Paulo, agora regulamentando também o do Brasil, e criador da Sala do Município, uma interação eletrônica com gravações importantes, com pronunciamentos importantes, com orientações importantes de todos os segmentos da sociedade. Mas analisem bem isso que o Gilson falou. Eu acho que resume tudo o que se pode falar. Nova política, vamos com o novo. O novo não aconteceu nada. Jogador de futebol é quem joga bem. Política se faz com político, como roda de violeiro se faz com violeiro, como samba se faz com sambista. Agora, recentemente foi feita uma pesquisa na capital de São Paulo, e o que a população preferiu? Que volte aqueles com experiência, e não gente que vai aprender. 4 anos passam depressa. A vida das cidades, ela exige continuidade, dia a dia, porque as pessoas têm direito à qualidade de vida. Isso que o Gilson falou, é importante que você, que pretende participar da vida pública, compartilhe, divulgue. É um pronunciamento que veio numa hora oportuna, quando começa a discutir o grande jogo eleitoral para os municípios, que agora no 3 de outubro. E chamando a atenção, a janela partidária começa agora em 5 de março para vereadores. Portanto, fiquem atentos, porque tem muita gente que ainda não sabe dessa janela, vai mudar de partido em horário inoportuno, em dia inoportuno, e vai perder o mandato. Gilson, no ano passado, você reuniu aqui, historicamente, um número jamais superado, de quase 5.000 vereadores, ou mais até, na Marcha dos Vereadores aqui em Brasília. Como é que está para esse ano? Qual é a data? Qual é a sua expectativa? Porque você me disse no ano passado que cada ano tem que ter mais vereadores do que o ano anterior. Claro, à medida que a credibilidade da UVB vai ampliando, como vem acontecendo diariamente, os vereadores saem dos seus estados, dos seus municípios, para vir mostrar a força do Poder Legislativo. Como é que vai ser esse ano? Esse ano, a tendência é aumentar a qualidade do evento, aumentar o número de participantes e, acima de tudo, o compromisso de cada vereador e cada vereadora para com o país, para com os seus municípios. Então, nós buscamos isso, já existem caravanas nos estados como o Ceará, que já está montando os seus pacotes para trazer os vereadores. A União dos Vereadores do Estado de Ceará, ela está movimentando já o pessoal. Nós temos aqui também o pessoal do Tocantins, já está se organizando, e assim todos os estados brasileiros estão buscando o quê? Porque realmente a Marcha dos Vereadores é a voz do Poder Legislativo, diferente, e muitas vezes, eu tenho dito também, os vereadores se confundem com a Marcha dos Municípios pela CNM, com todo o respeito, é a Marcha dos Prefeitos. O vereador tem a sua marcha, que é a Marcha dos Vereadores e das Vereadoras, que vai acontecer esse ano, de 27 a 30 de abril. Será um grande evento, com muita qualidade, mas acima de tudo dessa integração do Brasil, de mostrar quem é a verdadeira representação brasileira, é a Câmara Municipal. Então as câmaras municipais vão se unir
eu não tenho dúvida que será um grande evento, e eu tenho dito sempre, vai ser o maior evento de legislativos municipais da América Latina. Com certeza, 2020 vai ficar na história como um grande evento. Estamos procurando fazer uma organização que contemple a todos e a todas e, acima de tudo, que saiba receber muito bem os vereadores que saem dos seus municípios, do Brasil inteiro, para vir a Brasília para mostrar a força do Poder Legislativo Municipal. A Érica Afonso, lá de Bananal, me fez um reparo, e ela tem razão. Ela é municipalista e defensora da sua região. E eu falei errado, ela não é do Vale do Ribeira. Claro, eu estava com o Vale do Futuro. O Vale do Ribeira é o Vale do Futuro na cabeça. Ela é do Vale do Rico Vale do Paraíba. Um abraço a você, Érica, e continue divulgando as nossas causas, as causas dos vereadores que você tanto defende, as causas do município que você tanto defende, porque você foi uma vereadora brilhante, voltará a participar da vida pública, como sempre participou, sem deixar de fazer uma defesa intransigente da sua região. Conosco também o vereador José Silvio Abreu, de Estiva Gerbe, um grande abraço a você. Eduardo Carmona, de Curitiba, que nos dá todo o apoio na nossa rede social, e o Francisco Tadeu Ferro. Bem, praticamente vencemos o tempo aqui do Brasília Imperial em Brasília. A Brasília hoje está super movimentada. Ontem foi a reunião dos governadores dos estados, com a participação do ministro da Economia. Inúmeras ações em busca de um Brasil cada vez melhor, um Brasil melhor para os brasileiros. E um lembrete a você que é vereador. Nós sabemos que a população das pessoas idosas vai atingir proporcionalmente o maior número de todo o planeta a partir de 2030. Os municípios que não têm o fundo do idoso, Fundo Municipal do Idoso, e dos municípios, 5.570, apenas 11% tem. Se o vereador apresentar o projeto de lei que a UVB e a UVESP colocarão em seus sites, ele poderá criar este fundo no município, legalizando o direito de receber recursos na área do imposto de renda, recursos particulares, que evidentemente com desconto no pagamento do imposto de renda, e recursos do poder público. Lembrando que a Secretaria de Defesa do Idoso já fez um convênio com o Conselho Federal de Contabilidade para que todos os contabilistas do Brasil informem os seus clientes da importância de destinar, como se destina para o futebol, para a criança, para o adolescente, recurso para o idoso. E os prefeitos, nós fizemos aqui também uma parceria para que os prefeitos possam, através dos vereadores, através de informações, estimular, fomentar políticas em defesa da pessoa idosa. Esse é um lembrete para o vereador. Você que é de uma cidade e que não é vereador, oriente o seu vereador, que precisa voltar as vistas para a pessoa idosa, não só no atendimento de ordem social, mas também na empregabilidade. Fazer uma campanha junto ao comércio para abrir vagas para as pessoas da melhor idade. Gilson, foi uma grande alegria poder fazer uma live com você aqui. Repito, vereador na cidade de Iraí, presidente da Câmara de Iraí, mas um homem do Brasil, que tem percorrido todo o território nacional, conversando com vereadores, orientando, mostrando a força do Poder Legislativo. E para nós estarmos sob a sua liderança é significativo e importante. Grande abraço a vocês, e fiquem à vontade aqui na live para saudar aqueles que participam conosco de todos os cantos do Brasil. Obrigado, Misiara. Agradeço a todos que estão aí nesse momento nos ouvindo, nos assistindo. Dizer que a Silvia Melo vai ser a nossa representante, junto com a Secretaria das Mulheres, Nacional das Mulheres, um encontro na ONU. Vão fazer uma participação aí da UVESP e o VB. Já quero anunciar aqui, provavelmente nos próximos dias teremos mais assunto nesse sentido. A política das mulheres, extremamente importante. E as mulheres, nesse ano
vamos participar da política. As mulheres são 52% da população e 52% do eleitorado brasileiro, mas nas câmaras municipais do Brasil, somente 13% fazem parte do parlamento municipal brasileiro. É muito pouco. Lembrar também que os candidatos a vereador ou já vereadores, olhem bem o partido que você vai concorrer, ver se ele tem compromisso com a sociedade e, acima de tudo, lembrar que não tem mais coligações esse ano nas câmaras municipais, nas eleições proporcionais. Então, escolha um partido, garanta a sua eleição e faça a diferença no seu município. Um grande abraço, obrigado, Misiara, por essa oportunidade. Então, vamos aproveitar as orientações do Gilson para lembrar que nós temos várias comissões provisórias, mas que devem se extinguir agora em junho. Quem participar de eleição em comissão provisória não tem mandato. Vai ter voto, mas não assumirá nenhuma cadeira. Portanto, atentem, partido que ainda não está formalizado, legalizado no seu município e você está numa comissão provisória, aproveite a janela agora a partir de 5 de março e vá para um partido. Mas lembrando aqui o que o Gilson falou, partido político comprometido com melhorar a vida das pessoas. E como melhorar a vida das pessoas? É preciso saber, é preciso ter conhecimento e é preciso fazer políticas públicas voltadas para isso, para melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Muito obrigado a você pela audiência, obrigado pelos compartilhamentos, os que participaram. Na próxima quarta-feira, se Deus quiser, estaremos juntos, das 6 horas até as 6h40. Um grande abraço.